Olá, internauta da TV IPAM. Hoje estamos com a doutora Herta Helena Padilha, juíza da 4ª Vara Civil de Santo Amaro. E hoje iremos falar sobre bullying. Olá, doutora, muito obrigada por nos receber. É um prazer. Doutora, com a revisão do Código Penal, a prática do bullying vai ser criminalizada. Quais são as características, quais são as condutas que caracterizam esse crime e quais as penas? Existe, inclusive, uma crítica forte em relação à criação de um tipo penal para bullying, não é? Porque, na verdade, as condutas que caracterizam o bullying, na verdade, já são apenadas e se encaixam em outros tipos penais que já tem previsão no nosso Código Penal. E o que se coloca é que muitas vezes, por causa do modismo, de uma preocupação de época, às vezes há uma tentativa de criar um tipo penal para enquadrar especificamente essa conduta, quando já existem vários tipos penais onde essa conduta se enquadraria. Por exemplo, os crimes contra a honra, como a injúria, calúnia, difamação, ou a lesão corporal, porque muitas vezes o bullying é seguido de alguma prática que causa lesão, ou às vezes até em caso extremo, uma instigação ao suicídio ou eventualmente um homicídio, dependendo da gravidade. Com a reforma do Código Penal, um adolescente que praticasse o bullying, caberia internação a ele? Quando uma pessoa que é menor de 18 anos pratica um ato que é definido como crime no Código Penal, a gente diz que ele praticou um ato infracional. Se ele tiver mais de 12 anos de idade, ele está sujeito a uma medida socioeducativa. Se ele for menor de 12 anos, ele está sujeito, porque ele é considerado criança, ele está sujeito só a medidas protetivas. Dentre as medidas socioeducativas que existem, existe a medida da internação, que hoje tem previsão para aqueles crimes que envolvem normalmente a violência contra a pessoa, mas que pode ocorrer no caso, por exemplo, de um reiterado descumprimento de outra medida socioeducativa que tenha sido anteriormente imposta. Por exemplo, o adolescente infrator pratica algum fato grave, já não deve ser o primeiro ou o segundo, e o juiz então lhe impõe que ele preste serviço à comunidade. E ele reiteradamente descumpre isso. Em último grau, assim, poderia ocorrer de se converter em internação. Mas não é a regra, né? A regra é que a internação ocorra só para crimes realmente, para atos infracionais muito graves que envolvam a violência. Agora é preciso que se diga que hoje já existe essa possibilidade, porque se o adolescente, porque o que é o bullying na verdade? O bullying é uma conduta reiterada de perseguição, de ameaça, de constrangimento, que muitas vezes desdobra para atos de violência, né? E hoje, um adolescente que pratica um ato de violência grave, ele já está sujeito à internação. Então, não haveria propriamente uma inovação em relação a isso. A OAB já declarou que enxerga essa medida como exagerada e propõe algumas medidas educativas e não penais. O que a senhora acha disso? Eu também acho. Eu acho que a gente tem uma tendência, toda vez que um tema ele desperta a indignação da sociedade, é uma tendência em querer apenar. Então, quando ocorre um homicídio grave, uma conduta que todo mundo acha, nossa, mas que coisa absurda, então a ideia é, não, você precisa levar a pena, você precisa, para aquele tipo de conduta tem que ter uma pena, só não manda isso falar em praça pública porque ninguém vai defender isso, mas é a conduta da sociedade, quer dar uma resposta imediata para aquilo. Mas isso não é a solução. O bullying, na verdade, se a gente for pensar, é o que sempre existiu. Não há novidade hoje em relação a isso. Quando eu era criança, não vou dizer quando, porque isso não fica bem, mas enfim, quando eu era criança e nas escolas, todo aquele que é diferente de alguma forma, sempre foi objeto de algum tipo de gozação, ou porque ele era bonito demais. Imagina que tinha uma menina na minha classe que ela era perseguida porque ela era muito bonita. Algumas são as coisas. Outro porque era gordinho, outro porque era mau aluno, o outro porque era bom aluno. Então, a perseguição em relação a uma pessoa, esse tipo de conduta discriminatória e intolerante não é uma novidade. Isso sempre existiu. O que a gente percebe hoje é que, principalmente em razão da internet e dos meios tecnológicos que estão à nossa disposição, como o celular, por exemplo, em que se consegue tirar uma foto em qualquer lugar, se filma alguma cena que está acontecendo, qualquer pessoa tem acesso a isso hoje, o que na nossa época não existia. Mas mais do que isso, ela não só tem acesso a isso, como ela consegue divulgar quase que instantaneamente para o mundo inteiro, no momento em que ela posta determinada situação na internet. Então, o que parece que é um agravante é que as formas de coação, de perseguição, de humilhação
elas tornaram, vamos dizer assim, uma gravidade, uma abrangência muito maior do que existia. E isso, evidentemente, gera na sociedade uma reação. Mas não me parece que apenar seja a conduta adequada. Até porque as pessoas que praticam esses tipos de violação já estão sujeitas hoje à pena. Mas se for maior de idade, ele pode estar cometendo um crime de injúria, pode estar violando o direito à privacidade, pode estar sujeito a indenizar essa pessoa, pode estar sujeito a prestar, por exemplo, serviço à comunidade, como já aconteceu num caso que ficou famoso no interior de São Paulo, de adolescentes que praticaram bullying, que ficou bem configurada essa perseguição sistemática a uma outra colega de classe. Então já existem esses mecanismos. Não me parece que você criar a pena ou tentar impor uma reclusão ou uma internação. Veja, hoje nós estamos diante de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que já entende que para aqueles menores, para os adolescentes que praticam tráfico pela primeira vez, não é o caso de se aplicar uma internação. Eles mereceriam uma segunda chance. Agora eu pergunto, o que é mais grave? Socialmente falando, qual conduta é mais grave? Para se avaliar, por que essa necessidade de procurar, então, impor uma pena nesse nível de gravidade? Sem dúvida, na minha opinião, essa é uma questão que passa necessariamente pela educação. Não há como se resolver a questão do bullying se não for por meio de campanhas educativas, por meio da sensibilização das pessoas para o princípio da alteridade. Porque se ele não consegue enxergar no outro ele mesmo, nenhum direito vai ser respeitado nunca. Alguns especialistas dizem que o brasileiro ainda não entendeu o significado da expressão bullying. A senhora acredita nisso? Não, acho que ele entende bem, sim. Já existe um bom entendimento do que seja isso. Agora, é preciso fazer uma distinção, realmente, entre o que é o bullying e o que é que os adolescentes, por exemplo, chamam de zoação, né? Quando se faz uma brincadeira. E é o que eu sempre digo nas palestras quando me convidam para falar sobre esse tema. A brincadeira, ela é boa se todo mundo ri no final. Se no final da brincadeira tem alguém magoado, que está sofrendo em razão daquilo, então ela não é uma brincadeira, porque ela ultrapassou os limites do que é o aceitável. A doutora já julgou algum caso de bullying? Eu especificamente não julguei nenhum caso de bullying, mas tenho ciência já de casos que foram julgados, né? Eles normalmente correm na vara da infância e juventude, porque envolvem adolescentes. Esse caso da comarca de Ribeirão Preto foi um caso emblemático, porque foi um dos primeiros em que houve a condenação dos adolescentes à prestação de serviços à comunidade e depois, segundo a informação, também houve a condenação à indenização pecuniária, né? O que também é importante porque, como diz aquele ditado, a parte mais sensível do corpo humano continua sendo o bolso, né? Então, na hora que a pessoa precisa pagar, ela começa a avaliar melhor suas condutas também, né? Caso o bullying seja criminalizado, a doutora acha que apenas a pena resolveria o problema ou medidas como acompanhamento psicológico caberiam para ajudar os adolescentes? Eu não acredito na eficiência de medidas penais. Na verdade, as medidas penais, para mim, na minha visão, são o ponto final extremo que a sociedade coloca em determinadas condutas porque não admite mais que aquilo se repita, ou pretende que aquilo não se repita. Mas eu não tenho ilusão de achar que a medida penal seja educativa para quem quer que seja. Principalmente quem conhece os estabelecimentos penais do Brasil sabe que ninguém deve sair melhor de dentro de uma cadeia do que quando entrou. Não tenho essa ilusão. Eu acho que o principal nesses casos, e nesse ponto eu acho que a justiça restaurativa tem dado bons exemplos. Por quê? A justiça restaurativa justamente busca que a comunidade envolvida nessa situação, ela se apodere da decisão e consiga conduzir a uma solução em que se restaure o mal que foi praticado. Eu acho que isso é muito mais eficiente do que, por exemplo, a aplicação de uma pena. É óbvio que em casos extremos não há outra coisa para se fazer. Se é um caso que está envolvendo violência física, eu acho que não tem outra forma mesmo de proceder. Mas não acredito que seja o melhor caminho. Obrigada, doutora, pela disponibilidade e por receber a gente aqui. Foi um prazer.